Bem, meu nome é Manuela Vassoi, eu sou oceanógrafa e eu estou aqui para poder indicar o curso de QGIS, que eu acho que foi muito válido para o que eu queria, que era migrar de um software pago para um software livre. E eu recomendo muito esse curso por vários motivos. O primeiro é a didática dos instrutores, são pessoas extremamente solícitas. E o curso é de muito valia, tanto para quem não conhecia absolutamente nada de QGIS e vem para começar a aprender, como quem já tinha algum conhecimento. Então eu indico, e vale muito a pena, que você ganha bastante tempo em vez de ficar indo só em site, em tutorial, em PDFs, etc. Meu nome é Isabel, eu sou geógrafa de formação, trabalho como consultorias na área de geoprocessamento, fiz tanto o curso introdutório quanto avançado. E como eu já sou da área e atuo há algum tempo, eu recomendo não só para geógrafos, mas para qualquer tipo de formação, porque certamente vai capacitar e contribuir para ingressar no mercado de trabalho, para se consolidar em diversas áreas de mapeamento, de georreferenciamento, classificação e assim por diante. Olá, eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGeo. Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo do nosso workshop de geoprocessamento com software livre. Nesta série de vídeos, eu estou ensinando o que é necessário para que você se torne independente na produção de mapas, bem como na realização de outras operações de geoprocessamento usando softwares livres, em especial o QGIS. No primeiro vídeo dessa série, nós aprendemos qual é o caminho correto para aprendermos geotecnologias e apresentamos conceitos fundamentais para quem quer trabalhar com geoprocessamento e produção de mapas da forma correta. Já no segundo vídeo, nós tivemos uma aula 100% prática sobre a utilização do software QGIS. Vimos desde como iniciar um projeto até a produção de mapas temáticos. E nesta aula 3, eu vou responder as principais dúvidas que foram deixadas nos comentários desse vídeo. Mas primeiro, eu quero mais uma vez agradecer pelas centenas de comentários que foram publicados abaixo desse vídeo sobre as duas primeiras aulas. Foram centenas de comentários. E como eu falei no outro vídeo, é realmente empolgante ver essa comunidade nascer e crescer ao vivo em torno desse workshop que estamos realizando, de pessoas comprometidas em realmente aprender da forma correta o geoprocessamento e as suas tecnologias. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula, vai lá, assiste primeiro, veja os conteúdos, a aula prática e depois volta aqui para ver as respostas dessas perguntas. Então vamos para o meu computador, onde eu vou mostrar para vocês as perguntas e as respostas. Então vamos lá, a partir de agora, responder as principais perguntas e dúvidas que vocês fizeram nos comentários sobre o que nós falamos nos vídeos 1 e 2 desse nosso workshop de geoprocessamento com software livre. Nós separamos aqui as perguntas que nós notamos que mais se repetiram, dúvidas que eram mais comuns para a maioria das pessoas. Então a primeira pergunta que nós vamos considerar foi uma pergunta que fizeram sobre o workshop. O pessoal teve curiosidade de saber quantas pessoas estão participando do workshop e até quando os vídeos do workshop estarão disponíveis. Neste workshop, nós tivemos mais de 10.385 participantes. E não foram apenas do Brasil, mas também de países como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, bem como vários outros que compartilham o nosso idioma. Uma outra pergunta foi sobre até quando os vídeos estarão disponíveis. É importante que você saiba que os vídeos deste workshop, bem como os materiais disponibilizados para download, estarão no ar apenas até o dia 10 de julho, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Nesse momento, se encerra o nosso workshop. Então você só pode assistir às aulas e baixar os materiais em PDF até o dia 10 de julho, às 23 horas e 59 minutos. Uma outra pergunta bastante comum durante as aulas foi se vai haver certificado para os participantes do workshop e como você faz para conseguir o seu. Vai sim ter certificado, mas não para todos os participantes. O certificado ele será gratuito, mas só terá direito ao certificado aqueles participantes que concluírem uma atividade prática, que precisará ser entregue até um prazo estipulado. Para você saber detalhes do que envolve essa atividade,
bem como o prazo e como você entregará a atividade, você deve baixar o PDF que está disponível para download no botão abaixo desse vídeo. Agora uma pergunta técnica sobre o conteúdo do nosso primeiro vídeo, onde nós falamos, entre outros aspectos, sobre o conceito dos códigos EPSG, que são códigos que servem para identificar o sistema de referência de um dado geográfico. Nós explicamos isso lá na primeira aula. Então, algumas pessoas, que eu imagino que grande parte delas de outros países, perguntaram como é que saber quais são os códigos EPSG válidos para o seu país, já que na aula nós demos exemplos relacionados com o Brasil. O material fornecido foi pensando no Brasil. Então a dica que eu tenho para dar para vocês sobre isso é que você consulte o site epsg.io. Nesse site, que a tela está ilustrada aí no slide, você vai poder consultar pelo nome do país e ele vai poder lhe retornar a lista dos códigos EPSG que são utilizados para o país escolhido. Então anote aí para você poder consultar depois. O site é epsg.io. Uma outra pergunta bastante recorrente aqui nos comentários foi como definir qual código EPSG eu devo usar quando a minha área é cortada por mais de um fuso. Nos comentários, eu percebi que muitas pessoas que moram em estados como, por exemplo, o Amazonas, que é pego por 4 fusos, o estado do Pará, que também tem 3 fusos cortando o estado, e assim por diante, bem como diversas outras localidades, tinham essa dúvida. Então, eu vou voltar lá no QGIS para ficar mais clara a explicação desse assunto. Se a sua área de interesse ela está inserida em um único fuso, você pode optar por usar o sistema de coordenadas planas, o TM, ou então o sistema de coordenadas geográficas. Tudo vai depender da sua aplicação, qual o objetivo daquele seu trabalho. Entretanto, quando a sua área de interesse ela pega mais de um fuso, quer seja um estado inteiro, como é o caso do Amazonas, que é cortado pelo fuso 21, o 20, o 19 e parte dele aqui, o fuso 18, quer seja o de algum município, como esses que são cortados pelos fusos, você tem que levar em conta o seguinte: quanto desse município extrapolou o fuso? Se for uma extensão pequena, 20, 30 quilômetros, não há obrigação que você use o sistema de coordenadas geográficas. Você pode considerar que estão todos em um mesmo fuso. Mas vale lembrar que, se você está trabalhando com uma área muito extensa e que pega mais de um fuso, não é apropriado você usar o sistema de coordenadas planas, pois isso pode levar à sobreposição das informações de localização e prejudicar depois quando você for fazer operações, como cálculos de áreas, medições e assim por diante. Então, se você está, por exemplo, num estado desse, que é cortado por mais de um fuso, você tem que levar em conta quanto que se extrapola de um fuso para o outro. E sempre lembrando que se você está em estados, como é o caso do Ceará, ele está inserido totalmente em um único fuso, juntamente com o estado de Sergipe, Espírito Santo e Santa Catarina. Se o seu sistema de coordenadas escolhido vai ser geográfico, então você vai olhar para as 4 primeiras linhas da nossa tabela, onde está indicado ali aquela sigla GCS, que é a sigla em inglês para Sistema de Coordenadas Geográfica. Aí você escolhe, de acordo com o datum, qual daqueles códigos EPSG você vai utilizar no seu trabalho. Como é que eu faço para selecionar uma feição específica no meu mapa? É uma pergunta bastante recorrente também. Voltando aqui para o nosso mapa do Brasil, vamos supor que você queira selecionar um único município desse conjunto de mais de 5.000 municípios que o Brasil tem. Você pode fazer isso de forma manual ou então consultiva. Vamos imaginar que você quer selecionar o município de Altamira, no estado do Pará, que é esse município grande que fica aqui na região central do estado do Pará. Você pode clicar com o botão no ícone, selecionar feições por área ou por simples clique, aqui na barra de ferramentas, e depois, com a camada dos municípios selecionada, você clica sobre o município desejado. Sendo assim, você selecionou o município que você queria. Você pode selecionar qualquer outro da mesma maneira. Basta clicar sobre ele, sempre com a camada a qual ele pertence selecionada aqui na área lateral do painel de camadas. Se você quiser selecionar mais de um município,
você segura a tecla Ctrl do seu teclado e vai selecionando diferentes municípios naquela mesma camada. E o interessante é que quando você tem feições selecionadas, aqui na barra de status indica a quantidade delas. Nesse exemplo, aqui está indicando que nós temos 6 feições selecionadas na camada moon_br. Então aprendemos como selecionar uma feição específica no nosso mapa. Uma outra dúvida também bastante comum relacionada com SRC, ou seja, Sistema de Referência das Camadas, foi a seguinte: mudar o SRC das camadas individualmente altera as coordenadas delas? Como mudar de forma permanente? Vamos então, mais uma vez no QGIS, ver como realizar esse processo. Neste nosso projeto, onde estamos trabalhando com o Brasil, com a sua divisão municipal, estadual, além da camada com a grade dos fusos, nós estamos trabalhando com dados onde todos estão no código PSG 4674, que corresponde ao sistema de coordenadas geográficas para o datum Sirgas 2000. Mas pode ser que você esteja trabalhando em um projeto onde diferentes dados estão em diferentes sistemas de referência. Então a situação descrita pelo pessoal que perguntou sobre isso é saber se quando nós chegamos aqui na camada, clicamos em propriedades da camada, com o botão direito, propriedades da camada, acessamos a aba geral e mudamos aqui o SRC, se isso é uma mudança permanente. No caso, eles querem saber se quando eu altero esse SRC, se é uma mudança permanente no arquivo. Vamos imaginar, se esse arquivo que está em Sirgas, se eu clicar aqui no globinho e mudar o código dele para 4291, que é para coordenadas geográficas também, só que para o datum SAD69. Se eu fizer isso, será que a minha camada ou as minhas camadas, elas vão mudar de forma definitiva, permanente, para esse novo datum? A resposta é não. Isso aqui vai fazer apenas com que a sua camada ela seja visualizada nesse instante no sistema que você escolhe aqui. Não quer dizer que seja o sistema padrão agora por diante para essa sua camada. Se você quer mudar o sistema de coordenadas da sua camada, o sistema de referência, incluindo o datum, você tem que vir com o botão direito, na opção Salvar Como, e aqui, depois de escolher o formato do arquivo e onde ela vai ser salva, a pasta e o nome do arquivo, você vai definir o SRC. Aí aqui sim, você pode clicar no globo de selecionar o SRC, é aberta a janela do seletor de sistema de coordenadas, aí você pode colocar um código aqui, por exemplo, 4291, que é um dos códigos para o sistema de coordenadas geográficas e para o datum SAD69. Se eu escolho esse código é PSG e gravo uma nova camada, o novo arquivo gerado ele vai ser referenciado para o datum SAD69 com coordenadas geográficas. Aqui sim é uma transformação permanente. Você está mudando o sistema de referência do seu dado, podendo mudar tanto o datum como o tipo de coordenada, se assim você desejar ou necessitar para a sua demanda do projeto. Depois seria só clicar em OK para gerar o arquivo. Essa aqui foi uma pergunta excelente. Foi uma dúvida que confundiu a mente de muita gente. A pessoa perguntou assim: a escolha de um determinado datum afeta em que na prática? Em outras palavras, faz realmente diferença se eu escolho o Sirgas 2000, o WGS84, o SAD69 e assim por diante? Eu preparei aqui um gráfico rápido para vocês entenderem de forma simplificada como é que funciona a escolha do datum, as implicações dele no seu projeto. Imagine a seguinte situação. Você tem lá um ponto que tem como referência o datum Sirgas 2000. E vamos imaginar aqui um número arbitrário. Vamos imaginar que as coordenadas deste ponto são 1 para a coordenada X e 2 para a coordenada Y. Lembrando que estamos pensando na utilização do datum Sirgas 2000. Vamos considerar então agora que você pede para um colega seu ir a campo procurar a localização desta coordenada, 1 e 2. Só que agora ele vai levar em conta não mais o datum Sirgas 2000, mas sim o SAD69. Sabe o que vai acontecer?
Quando ele procurar a coordenada que tem o número 1 e 2, nesse nosso exemplo, ele não vai cair no mesmo lugar. Quando você utiliza um datum diferente, neste caso o SAD69, os valores de coordenada 1 e 2 correspondem a um outro ponto, porque os sistemas são diferentes. Vale lembrar que o datum Cirrus 2000 ele é geocêntrico, já o datum SAD69 é topocêntrico. Sendo assim, os valores de coordenadas 1 e 2, em datas diferentes, correspondem a localizações diferentes. Então, aquele ponto que você havia marcado antes, em Cirrus 2000, o valor da coordenada dele, considerando o SAD69, seria um valor diferente de 1 e 2. Poderia ser, apenas como exemplo, 8 e 9, ou seja, um valor diferente daquele que você definiu como sendo o original. Explicando esse detalhe, o ponto que antes tinha coordenadas 1 e 2, quando você considerou o datum Cirrus 2000, para você encontrar aquele mesmo local, só que agora considerando o datum SAD69, não seriam os mesmos valores de coordenadas. Seria, num exemplo arbitrário, os valores 8 e 9, ou então outro valor, mas não seriam os mesmos valores de coordenadas. E se for utilizar, em vez do SAD69, for usar o WGS84? Na primeira aula, nós explicamos que o Cirrus 2000 e o WGS84, eles não são iguais, mas eles são muito parecidos. Parecido não é igual, mas é aproximado. Então, o que acontece? Em vez de existir essa distância na localização de pontos, onde você informaria, no nosso exemplo aqui, a coordenada 1 e 2, você teria a seguinte situação hipotética. Você teria os pontos caindo em locais aproximados e a distância dos valores de coordenadas não seria tão grande, utilizando o Cirrus 2000 e depois WGS84, quando comparado à situação onde você estava usando o Cirrus 2000 e passou para o SAD69. A localização dos pontos não vão ser 100% iguais. Os valores de coordenadas não vão ser idênticos, mas serão um valor mais aproximado do que se você tivesse mudado de Cirrus 2000 para SAD69 ou vice-versa, de SAD69 para Cirrus 2000. Lembrando que a distância no posicionamento de um determinado ponto, considerando o Cirrus 2000 e o WGS84, é de unidades de metro. Além disso, esse valor varia de acordo com a localização em que você se encontra no globo terrestre. Se você está mais próximo ou mais afastado da divisão dos hemisférios. Conseguiu entender na prática, então, qual é a diferença que faz a escolha de um determinado datum em vez do outro? Percebe que faz diferença no seu dia a dia? Então, com certeza, é fundamental que sejamos atentos para não cometer erros grosseiros como esse. Uma outra pergunta que nós vimos bastante nos comentários é se tem como adicionar dados do GPS no QGIS. E a resposta é sim, é possível. Veja só qual seria o caminho. Você deve conectar o seu aparelho receptor no seu computador, de preferência logado como administrador da máquina. Depois de conectado, você pode acessar o menu Vetor, na opção GPS, Ferramentas de GPS. Nessa janela que é aberta, você encontrará opções para descarregar os dados do GPS. Você vai indicar qual é o seu dado. Você pode, então, depois que fizer a conexão, carregar os dados. Em geral, eles vão vir no formato GPX, bem como você pode fazer o caminho inverso. Além de jogar os dados do GPS para abrir no QGIS, como um dado vetorial, você pode carregar no GPS. Você escolhe uma camada de dados e importa para o dentro do seu aparelho. Então, é plenamente possível descarregar dados do GPS. E se eles já estiverem descarregados, você pode vir aqui, como se fosse abrir um arquivo shapefile, visto que os arquivos de GPS são dados vetoriais, e na hora de buscar, você vai mudar o formato do arquivo de shapefile para o formato que é lido pelo seu aparelho de GPS. Em geral, você pode usar o formato GPX, que está presente aqui na lista de formatos lidos pelo QGIS. Ou então, simplesmente, você escolhe a opção Todos os arquivos, então vão aparecer os arquivos no seu computador que tenham o formato GPX, inclusive. Depois disso, você carrega seus dados normalmente, como se fosse qualquer outro arquivo de dados geográficos, inclusive como shapefile.
Então, respondida a pergunta, há sim como descarregar dados do GPS no QGIS. Outra pergunta que muita gente fez nos comentários do segundo vídeo foi sobre o nosso treinamento completo de geoprocessamento com QGIS. No final do segundo vídeo, eu mencionei que nós preparamos um curso muito mais detalhado, intenso e profundo, que foi preparado especialmente para aqueles que querem ir para um próximo nível, quando o assunto é geoprocessamento com software livre. Antes de responder essa pergunta, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Qual era a sua expectativa para o workshop de geoprocessamento com software livre? Eu, por exemplo, li diversos comentários de pessoas que disseram que o workshop superou em muito as suas expectativas, que saíram daqui a cada aula com um conhecimento ainda mais profundo. Tiveram dúvidas que eles tinham há anos resolvidas em aulas de poucos minutos. Isso de uma forma simples e didática. Mas como você deve imaginar, é totalmente impossível passar tudo aqui no nosso workshop. Por melhor que ele tenha sido, ele não corresponde a nem a 3% do nosso treinamento completo. Você já ouviu falar em iceberg, que são aquelas pedras enormes de gelo? O nosso workshop, embora repleto de conteúdo de qualidade, que ajudou você a conseguir compreender conceitos importantes de geoprocessamento, bem como na utilização prática do software QGIS, ele é apenas a ponta do iceberg. Assim como o iceberg, quando visto, ele impressiona pelo seu tamanho, o nosso workshop, ele também está tendo um grande valor transformacional para as suas atividades profissionais. Mas o maior conteúdo, mais completo ainda, não fica visível aos nossos olhos nesse workshop. O nosso curso, ele vai muito além do que essa ponta do iceberg. Talvez o que nós vimos no workshop já for o suficiente para você. Mas se você quer ir para um próximo nível, se você quer ampliar sua capacidade profissional em geoprocessamento usando esse poderoso software, então o nosso curso vai interessar você. Eu vou fornecer alguns detalhes a partir de agora. Eu vou abrir as inscrições para o curso de geoprocessamento com práticas no software QGIS na próxima terça-feira. Agora é importante lembrar de que as vagas são realmente limitadas. E o motivo disso é porque nós queremos receber apenas a quantidade de alunos que nós podemos dar realmente atenção, dar um suporte, ajudando ele a sair do nível em que ele está para um nível mais alto em geoprocessamento. Nós queremos como que pegar na sua mão e ajudar você passo a passo nessa sua caminhada. Então esse número de vagas ele é definido de acordo com a estrutura que eu tenho hoje na minha empresa juntamente com a minha equipe. Um detalhe importante, nós vamos deixar as inscrições abertas por apenas uma semana. E eu repito, as vagas são limitadas e se a turma lotar antes do prazo, eu encerro as inscrições, porque nós realmente queremos dar o suporte com qualidade aos novos alunos dessa turma. E um outro detalhe, nós não temos nenhuma previsão de quando vamos abrir uma nova turma. A ideia é que, no máximo, 2 vezes por ano, nós tenhamos uma turma como essa. Bom, mas onde é que vai ser esse curso? Esse curso é totalmente online, ou seja, você pode fazer no conforto da sua casa e no seu próprio tempo. Você não vai ter despesa com viagens, hospedagens e assim por diante. Você pode fazer na sua casa, no horário de folga que você tiver para estudar o nosso conteúdo. Assim como foi esse nosso workshop. Mas aí talvez você se pergunte, mas Anderson, e como é que eu vou tirar dúvidas? Se você não vai estar ali comigo para poder responder minhas perguntas como num curso presencial. Aí está o motivo que eu já mencionei das vagas serem limitadas. Você vai ter o nosso suporte diferenciado. Nós oferecemos suporte via e-mail, comunidade no Facebook, Skype e WhatsApp. Todos os dias nós recebemos centenas, literalmente centenas de mensagens de pessoas que nos enviam perguntas sobre algum assunto de geotecnologias. Mas os nossos alunos têm, logicamente, prioridade em receber esse suporte. Quando você nos envia uma pergunta, você tem acesso VIP ao nosso suporte para responder suas questões e ajudar no seu aprendizado durante esse processo. Aí talvez você esteja se perguntando que profissão ou qual formação profissional esse curso serve. Olha, esse curso ele serve para inúmeras profissões. Nós já tivemos alunos de áreas como geografia, geologia, arquitetura, urbanismo, biologia, engenharias diversas como engenharia civil,
engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia sanitária, agrimensura, agronomia, militares já fizeram o nosso curso, veterinários, arqueólogos, profissionais da área de marketing, zootecnistas, pessoas que trabalham com turismo, na área de telecomunicações, pessoas que na área da saúde trabalham com epidemiologia, bem como logística, entre vários outros. Então, este treinamento, ele atende demandas de um imenso leque de profissionais que precisam de geoprocessamento. É só você lembrar daquela frase famosa do Dr. Gilberto Câmara, que por muito tempo foi diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Se onde é importante para o seu negócio, então geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho. Em outras palavras, se onde algo está localizado faz diferença para o seu trabalho, então o nosso curso vai ajudar você a ir para um próximo nível no trabalho que você desenvolve, quer seja em nível acadêmico ou mesmo já profissional. Também vale destacar, já tivemos alunos que haviam concluído o nível médio recentemente ou então que estavam no nível técnico, bem como tivemos alunos que estavam na graduação, mestrado, doutorado e até mesmo de pós-doutorado e tiraram pleno proveito do nosso programa de treinamento de geoprocessamento com QGIS. Mais uma vez, se você quer ir para um próximo nível, quer ir muito além do que esse workshop apresentou, você precisa fazer o nosso programa de treinamento completo de geoprocessamento com software livre. Bom, mas o que é ensinado nesse curso? Ele vai do zero, ou seja, considerando que você realmente não tem dados ainda geográficos, precisa gerar os seus mapas, e mesmo que você não tenha ainda um conhecimento prévio em geotecnologias. Eu vou mostrar para você a ementa do nosso curso. Nesse curso, são vistos tópicos como os seguintes. Eu vou mencionar apenas alguns dos que estão aparecendo na tela. Nós vamos ver como realizar seleção e consultas inteligentes de dados em software de SIG. Vamos aprender sobre as várias opções de simbologia e rotulação. Aqui no workshop, nós aprendemos o básico sobre a geração de 2 tipos de mapas temáticos. Esse assunto ele é muito mais aprofundado dentro do nosso curso completo. Vamos aprender como editar atributos, como unir tabelas de dados com a nossa base cartográfica, como calcular áreas e distâncias, gerar camada a partir de coordenadas, bem como descobrir as coordenadas de dados já conhecidos. Vamos aprender sobre análise espacial, integração do QGIS com banco de dados geográficos, bem como preparação de mapas para impressão. E o nosso curso não fica nisso. Nas partes mais avançadas, nós aprendemos como integrar o QGIS com outros aplicativos de geoprocessamento, como o Talden, Orfeu Toolbox e assim por diante. Nós vamos conhecer e explorar os recursos do módulo sextante, também conhecido como menu processar. Aprendemos sobre processos de edição vetorial, análise espacial com mapas de kernel, georreferenciamento de imagens, composições coloridas, extração de bandas espectrais, bem como outras atividades relacionadas com processamento digital de imagens, inclusive a classificação de imagens de satélite. Você vai aprender também como usar o QGIS para publicar os seus mapas na internet, integrar com dados do Google, realizar geocodificação de endereços, gerar modelos 3D, realizar procedimentos relacionados com análise ambiental, bem como explorar a calculadora de campos. E note que nós temos um tópico chamado Outros Tópicos Relevantes. O nosso curso ele não é estático, ele é um curso que vai crescendo. De acordo com as demandas apresentadas pelos alunos, nós vamos acrescentando novos conteúdos regularmente ao nosso treinamento. Então o aluno, ele sempre terá novos conteúdos para aprofundar cada vez mais o seu conhecimento em geotecnologias, inclusive podendo sugerir novos temas para serem inseridos nesse material. Além de todo esse conteúdo do nosso curso, os primeiros que se inscrevem na nossa nova turma recebem em casa, sem nenhum custo adicional, um exemplar do livro QGIS, do ABC ao XYZ, do autor Renato Cabral Bosley. Por sinal, eu tive o grande privilégio de escrever o prefácio desse livro. Além disso, nós oferecemos outros bônus extras. Veja, outros bônus extras
que eu vou explicar que bônus são no nosso vídeo, né, quando abrirmos as inscrições para o nosso treinamento. Mas aí talvez você pense assim, mas Anderson, eu tenho tanta coisa para fazer, quanto tempo eu vou ter para poder concluir esse curso? Porque vai que eu viajo, tem algum imprevisto na minha vida, então quanto tempo eu vou poder acessar esse curso? Você vai poder acessar ao nosso curso, na nossa plataforma de alunos, por um período de 2 anos. Durante 2 anos, no mínimo, você vai ter acesso disponível ao nosso portal de alunos. Inclusive, você vai ter acesso a todas as atualizações e acréscimos que fizermos no conteúdo do curso nesse período. Então, se você se inscrever, você vai ter acesso a todas as atualizações que forem feitas para esse curso pelos próximos 2 anos, no mínimo. Com certeza, algo imperdível. Mas aí você deve estar se perguntando assim, mas Anderson, quanto é que vai custar esse treinamento? Na verdade, sendo bem sincero com você, eu não vejo isso como um custo, mas sim como um investimento. Eu até digo que você deveria mudar essa pergunta. Em vez de perguntar quanto vai custar o curso, deveria fazer uma outra questão. Você poderia se perguntar o seguinte, quanto vai custar para você continuar dependendo de outros para a produção de mapas? Gastando recursos financeiros, pagando para outros fazerem, recursos perdendo tempo e até, quem sabe, atrasando a entrega de um trabalho. Quanto vai custar para você não obter o conhecimento e a habilidade que podem transformar sua carreira profissional? Note que aqui nós não estamos falando de um conteúdo simplesmente educacional, mas sim um conteúdo transformacional. Nós queremos ajudar você a poder ampliar as suas possibilidades na sua carreira profissional. Lembre-se, as geotecnologias estão entre os mercados que mais crescem no mundo. Então pergunte-se, quanto vai custar para você perder as oportunidades de crescer junto com esse mercado? Até quando você vai perder oportunidades de crescer profissionalmente porque não domina os conceitos e as práticas em geoprocessamento? Talvez apenas ficando ali com o conhecimento básico. Lembre-se, é sim um investimento. É a possibilidade de você ter uma ascensão profissional. É a possibilidade de usar o conhecimento que você vai adquirir para oferecer consultorias e prestar serviços, aumentando assim a sua renda, bem como a sua segurança como profissional da área de geotecnologias. Os seus clientes vão ficar ainda mais satisfeitos com o seu trabalho e, consequentemente, vão indicar você para outras pessoas. E com certeza você consegue imaginar quantos benefícios você pode ter por realmente fazer esse nosso treinamento. Você já viu a minha didática e o quanto você pode transformar a sua mentalidade profissional com o nosso treinamento. Você não deve perder essa oportunidade de se inscrever na próxima terça-feira. Agora, não esqueça, neste workshop nós tivemos mais de 10.385 inscritos. Isso quer dizer que quando nós abrirmos as inscrições, as vagas vão se acabar mais rápido do que água no deserto. Mas se você realmente está interessado em disputar uma das vagas desse workshop, eu vou dar uma oportunidade especial para você. Você pode cadastrar seu e-mail para ser avisado 1 hora antes de abrirmos as inscrições para o público em geral. Você pode cadastrar seu e-mail num dos botões que está abaixo desse vídeo. Assim, você vai entrar para a nossa lista VIP de interessados no curso. Então, se as inscrições abrirem, por exemplo, às 9 horas, às 8 da manhã, você já vai receber um e-mail meu explicando como fazer a sua inscrição. Se você está interessado em participar deste treinamento, quando nós abrimos as inscrições, deixa aqui seu comentário. E se você tiver alguma pergunta sobre como vai funcionar o treinamento, algo relacionado com ele, também coloque a sua pergunta, porque nós teremos prazer em fazer o máximo para responder a todos os comentários. Então não esquece, terça-feira, no começo da manhã, você vai receber um e-mail explicando os detalhes sobre como você pode se tornar um dos participantes desse nosso treinamento exclusivo que vai ajudar você a se tornar um expert em geoprocessamento. Meu nome é Edith, eu sou moradora da cidade de Cachoeira Itapemirim, no Espírito Santo. Trabalho com geoprocessamento na Prefeitura de Cachoeira Itapemirim. E eu precisava muito de ter uma especialização na área de geoprocessamento. E, passeando na internet, eu encontrei a ClickGel oferecendo um curso online.
Eu tenho aqui hoje o prazer de estar recomendando esse curso a vocês, porque o curso é maravilhoso, o instrutor ele tem um excelente nível de conhecimento, o material, os vídeos são excelentes e você vai ter condição, como eu já estou tendo, de desempenhar todos os meus trabalhos de geoprocessamento. Por isso que eu recomendo, se você estiver lá na internet e achar o curso do Anderson Medeiros, vá, faça a sua inscrição e faça o curso, porque você com certeza vai ter bagagem e instrução para poder trabalhar. Olá, eu sou Adriele, sou servidora do Instituto Chico Mendes, loteada aqui em Brasília, e já trabalho com QGIS há mais de um ano, quase 2, e vim fazer um curso avançado de QGIS com o Anderson Medeiros. Fiz porque ele já me ajudava bastante pela internet com os tutoriais sempre muito claros. Estou muito satisfeita porque a abordagem não foi diferente no curso, ele traz muito da experiência dele para o curso, que é muito enriquecedor. E o que eu não sabia do QGIS, eu estou aprendendo agora com ele e estou ficando muito satisfeita e acho que está me dando base para poder desenvolver mais minhas habilidades no QGIS.